Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhum conteúdo, nenhuma mensagem, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você irá ficar por dentro de tudo. Que você não possa perder nenhuma palavra de edificação, restauração para a tua vida. Deus te abençoe e até mais. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, eu não mereço. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Havia um abismo que me separava, e esse vazio me distanciava. Sobre os meus ombros o fardo pesava. Minha intimidade com Deus foi rasgada. No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória, seu sangue verteu. Sobre o corpo levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Sou filho dele. No meio da história Ele apareceu, deixando sua glória, seu sangue verteu. Sobre o seu corpo levou meu pecado e costurou o que estava rasgado. Jesus, o meu carpinteiro, uma ponte edificou, me deu livre acesso. Jesus me deu o direito de poder chamar Deus de Pai. Sou filho dele. Sou filho dele. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Laid in darkness, but when the grave, the war on death was weighed, the power of God broken. Até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor.
Senhor. Ele é o início e o fim. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou e vive para sempre. Tu és Rei, Tu és Senhor. Você pode estar louvando comigo. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus,
eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. É Ele que nos sonda, é Ele que te sonda, o Deus que te sondas. Ele é o Deus que te vê. Não tendo todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Nada pode nos calar, oh Jesus. Nada pode nos deter, aleluia. Nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, Jesus.
pois não há outro nada além de ti, Jesus. Nada, nada, nada é impossível para ti, Senhor, pois nós somos adoradores e sabemos que nada, nada vai nos parar e nada vai nos calar, aleluia. Oh, não tem prisões que cale a voz de um adorador, aleluia. O microfone, confiar em mim, até mesmo quando eu mesmo não acredito muitas vezes. E é com muito tremor e temor que eu estou aqui para poder ministrar mais uma vez a palavra do Senhor, porque de verdade eu não vejo talento em mim. Eu não sei aonde que Ele está vendo, mas tudo bem. E o Senhor que chama, Ele que capacita, né? E é assim que eu tenho crido. Então eu só tenho me disposto a ser uma verdadeira adoradora, como foi cantado aqui nessa noite, né? E que seja feita a vontade do Pai. Eu queria fazer uma oração antes de começar a palavra, que o Senhor venha tomar a direção mais uma vez da minha vida, da sua vida, e que possamos ser cheios da presença do Senhor nessa noite, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações. Pai, me usa como canal de bênção na vida de cada um nessa noite, porque eu sei que a primeira palavra é para mim. Primeiro o Senhor ministrou no meu coração e vai ministrar na vida de cada um desses que estão aqui nessa noite. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Eu vou fazer 2 leituras. A primeira está em João 3, do versículo 1 ao versículo 7. Onde fala lá, onde Nicodemos teve um encontro com o Senhor, né? E ele fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre e vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pôde voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não fique admirado porque eu disse: você precisa nascer de novo. Eu queria que vocês também abrissem a Bíblia de vocês lá em Mateus 9, versículo 16, onde diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. 17. Não se põe vinho novo em odre velho, porque se alguém fazer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu peguei esses versículos porque eles meio que se completam um ao outro. Aqui fala sobre nascimento, fala sobre coração transformado e vida nova. Eu não tenho um título para dar para essa palavra, mas se fosse dar, eu colocaria que é preciso sepultar o velho homem para viver o novo. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, que viemos para a casa do Senhor, sabemos que para viver o novo de Deus é preciso a gente se despir do nosso velho. E que velho é esse? É o velho homem. É o velho comportamento, são as crenças que muitas vezes a gente tem, os pecados, os fardos que nós carregamos, muitas coisas. E quando nós não conhecemos o Senhor, nós não entendemos
nada sobre o começo de vida espiritual, não entendemos nada de santidade, não entendemos nada de renúncia, não entendemos nada de transformação. Mas quando a gente aceita o Senhor, Ele vai construindo uma história conosco. Ele vai nos trazendo um convencimento dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas mazelas. E Ele vai colocando um desejo e uma vontade grande de ter uma vida transformada, de viver um novo. Então, quando Jesus falou aqui para Nicodemos, Ele está falando desse novo. Deixar a velha vida e viver o novo. Que novo seria esse? O novo com Cristo. Uma nova história. Deixar o velho homem, deixar as coisas passadas, deixar o comportamento passado e viver uma nova história com Cristo. Só que Nicodemos, ele não conseguia entender isso. Por quê? Porque ele era um homem muito culto, ele era um homem muito inteligente, ele era um homem muito procurado por aquelas pessoas, porque ele era religioso e ele sabia muito bem das tradições, mas ele não tinha o Espírito Santo. Então ele não conseguia entender não conseguia discernir o que era o espiritual do carnal, né? Então, assim, quando a gente vai para o Senhor, a gente também está como Nicodemos, a gente também não sabe discernir o que é do Espírito e o que é da carne, porque dentro da gente só tem aquilo que nos foi ensinado quando criança, nas nossas famílias, a gente vai trazendo as coisas, então a gente não tem esse conhecimento. E a gente só começa a ter esse conhecimento quando o Espírito Santo começa a mover dentro de nós e trazer esse entendimento. E através do Espírito Santo, a gente vai sendo convencido. E a gente entende que nós precisamos ser moldados. Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel fundamental na vida da gente. Então, quando eu e você aceitamos o Senhor e deixamos que Ele faz um novo na nossa vida, as coisas do passado vai ficando, porque não cabe mais dentro da vida que Deus tem para você. Não cabe mais dentro do que você espera, porque com Jesus é vida nova. Com Jesus é arrependimento. Com Jesus é mudança de mente, é mudança de vida, é mudança de interior. E como que é tudo isso? É tão difícil, né? Porque às vezes a gente passa por um processo. E esse processo é quando Deus vai tirando os carrapichos. Aí Ele vem, né? Como aquele bom carpinteiro que está como um pastor de ovelha, que vai tirando as dores, que vai tirando as inquietações da alma, do espírito. E Ele vai nos mostrando que com Ele nós somos uma nova criatura. Que com Ele nós temos uma perspectiva diferente. Porque quando estamos no mundo, não temos essa perspectiva. Muito pelo contrário. É tristeza, são decepções, ansiedade, igual hoje a atual. Doença do século é a ansiedade, a depressão. As pessoas vivem ansiosas pelo amanhã, né? E depressivos porque não conseguiu o passado, não conseguiu se resolver, e muito impacientes pelo futuro, que não sabe o que se espera. Então, a gente vive esse contexto, mas quando a gente vai para Jesus, Ele tira tudo isso da nossa vida. A gente passa sim por lutas, a gente passa sim por dificuldades, a gente passa sim por ansiedades, mas aí a gente vem ao culto, a gente encontra um irmão da igreja, ou às vezes vai lá e escuta uma pregação, e aí o Espírito Santo fala assim: calma, né? Eu estou aqui, há uma esperança para você. Eu digo para você: não temas, olhe para mim, né? E aí a gente vai se avivando, a gente vai, aquele bravetinho que está totalmente apagado vai se acendendo, e aí vai acendendo uma nova chama. Então a Bíblia nos ensina totalmente como que é esse novo nascimento. E esse novo nascimento, ele começa quando eu reconheço que eu sou pecadora, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu creio que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Ele nos dará a vida eterna, que Ele é a nossa vida eterna. Então, isso é um novo nascimento. Então, para nascer de novo, eu preciso desses itens,
É reconhecer que somos pecadores, arrepender dos nossos pecados, crer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e nos dará uma vida eterna e nos entregar totalmente a nossa vida a Cristo. Quando eu faço isso, eu entendi o verdadeiro nascimento, e o Espírito Santo se sobrepõe sobre a minha vida e vai trazendo todas as características que eu preciso para poder viver o novo que Deus tem para a minha vida. Então, esse processo de nascimento do novo homem, ele não tem como viver sozinho sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado e da justiça. O Espírito Santo é que nos traz o convencimento de que nós precisamos melhorar, que nós precisamos buscar a presença dEle e entender que só com Ele nós temos algo de sobrenatural. Porque o que se esperar deste mundo, o que se esperar muitas vezes das pessoas, que às vezes a gente confia, a gente deposita nossas expectativas e muitas vezes somos decepcionados, muitas vezes somos traídos, né? E Jesus não. Jesus, ele não nos trai. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele nos traz esperança. Jesus, ele nos traz vida. E ele nos traz uma nova história. Então, esse novo que Jesus fala aqui, né? Eu pude interpretar dessa forma, que é o novo o quê? O novo nascimento mesmo. É um novo coração, um coração transformado, um coração disposto a receber o novo que Deus tem para mim e para você. Porque Ele tem um novo para mim e para você. Muitas vezes nós que não estamos preparados para receber esse novo. Por que nós não estamos preparados? Porque nós não deixamos o velho homem. Ainda tem comportamentos que ainda não são pertinentes com a vida que Ele quer para você. E devido você não ter esse comportamento que Ele quer que você tenha, você fica caminhando na roda de círculo, né? Caminhando atrás do rabo do rato, né? Aquela corrida do rato. Não sai do lugar. Por quê? Porque Deus, ele tem uma nova história para mim e para você. Mas quando a gente não entende de que forma que nós precisamos nos comportar e de que forma nós precisamos nos entregar, a gente não sai desse ciclo. Então a gente precisa pedir para o Senhor para que ele venha trazer uma clareza e que a gente venha entender que novo é esse. Seria uma mudança de comportamento, seria deixar comportamentos antigos, seria deixar companhias antigas, seria deixar o passado que já não cabe mais no futuro, que você vive hoje. O que seria que impede esse novo de Deus na sua vida? E quando ele fala de vinho, como eu falei, é o coração transformado. Ele fala também de remendo novo em roupa velha. Não pode ter remendo novo em roupa velha. Então, por que não pode? Não tem como você viver uma nova vida, uma nova história, se comportando com comportamentos antigos. Não cabe mais, não dá mais. Por que não dá mais? Porque não condiz mais com o que você fala. Não tem como uma fonte jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Ou ela vai jorrar água doce, ou ela vai jorrar água amarga. Então não tem como ter dois comportamentos. Então a gente tem dois caminhos. O caminho que nos leva ao Senhor e o caminho que nos leva à perdição. E eu preciso escolher qual o caminho que eu quero. É fácil? Não, não é fácil. É uma renúncia, é uma dedicação, é dizer não ao pecado, é buscar a presença dele, é se santificar. Tudo isso a gente precisa, mas vale a pena. Por que vale a pena? Porque nós temos a salvação. E a salvação é o que? A certeza que nós temos a vida eterna. E a vida eterna nós estaremos com Cristo. E que independente de qualquer coisa que nós passamos aqui na terra, nós temos uma promessa de vida eterna. E que é o melhor para mim e para a sua vida. Não sabemos como que é, idealizamos, imaginamos, mas pelo que a palavra nos fala, é muito maravilhoso. Porque eu acho que, assim, diante da minha caminhada com Cristo, eu não vejo, assim, ninguém buscar o Senhor sem ter essa expectativa, né, de chegar na vida eterna, de viver tudo aquilo que Ele promete pra gente. E a palavra dele promete tudo isso. A palavra dele promete vida, a palavra dele promete esperança, promete tantas coisas pra gente aqui na terra. Imagine lá na glória com Ele.
Então a gente tem essa nova história. Então não tem como a minha história antiga permanecer na história nova que Deus tem para mim. Então eu realmente preciso decidir caminhar com Ele da forma que Ele quer que eu caminhe, deixar as coisas que precisam ser deixadas para que verdadeiramente eu venha viver o novo com Ele, que eu venha viver um novo caminho e uma nova história, né? Então nessa noite eu não sei que área da sua vida que está difícil, que área da sua vida que precisa ser esquecida, precisa ser deixada no lago de esquecimento para que Deus venha trazer o novo dele. Mas eu tenho para te dizer uma coisa: nada é impossível aos olhos do Senhor, e Ele tem o melhor para você. E a partir do momento que você decidir a caminhar da forma que Ele quer que você caminhe, Ele vai te dar força. Caindo, levantando, mas Ele vai te dar força. Porque a vida do cristão é assim. Tem dia que a gente está bem, tem dia que nós não estamos, mas é vencer. Porque Ele não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu pergunto para você nessa noite: o que precisa ser deixado no altar? Noite de Santa Ceia, para mim e para você, né? Parar e meditar. O que nós precisamos deixar aqui no altar? Para que a gente venha viver esse novo do Senhor. Viver o nascimento, viver um coração transformado e viver uma vida nova. Uma vida de esperança, uma vida de alegria e uma vida de plenitude. Porque Deus, Ele tem a plenitude plena. Plenitude é plena, né? Então Ele tem o que é pleno para mim e para você. Então, assim, essa palavra pequena, mas que o Senhor venha trazer no seu coração aquilo que Ele tem para você. Eu não sei o que é, como muitas vezes eu não sei o que Ele tem para mim, tenho perguntado muito: como assim, Deus? As coisas estão tão assim, está tudo tão obscuro. E a resposta que Ele tem me dado é só: confia e caminhe, né? Então eu tenho entendido que no cenário que a gente não entende o que fazer, é caminhar. Às vezes é apenas só respirar e esperar o que Ele vai fazer. E fazer aquilo que tem que ser feito. Mas tem momentos que a gente não tem nem essa clareza do que precisa ser feito. Mas confia, porque o Senhor é Deus. E não desista de caminhar com Ele, não desista de buscar uma nova história com Ele. Porque Ele tem uma nova história para mim e para você. Eu agradeço a oportunidade nessa noite.